Boa noite, desbravador. Tudo bem com você? Hoje eu gostaria de convidá-lo a estudar comigo mais um tema da classe bíblica. Nós vamos estudar o caderno Acampando com o Criador, das crianças de 10 a 12 anos. O título do nosso estudo hoje é Os Especialistas. Está na página 17. Peço que você, por favor, abra o seu cartão na página 17 para me acompanhar no estudo de hoje. O primeiro quadro, ele diz o seguinte: todos os domingos, nossos destemidos desbravadores vão para as reuniões do clube. Nestas reuniões se completam as classes e várias especialidades. É muito legal. Há especialidades como subir em árvores, nós e amarras, astronomia, acampamentos e cães. E lá está o cão bravo olhando para eles. De repente, o cão começa a correr atrás deles. Mas entre os desafios de um desbravador está chegar ao clube evitando os cães ferozes que há no caminho. Você já encontrou algum cão feroz no caminho? Eu tenho um cão que é muito feroz, muito bravo e muito grande que mora aqui no lado, na casa da vizinha. Ele tenta me pegar sempre, mas não consegue. No outro quadrado ele diz: é claro que além da velocidade, eles contam com diversas habilidades. O que os desbravadores fizeram? Subiram na árvore. Aí um pergunta para o outro: e agora? O que nós vamos fazer? O cachorro está lá embaixo querendo nos morder? O outro diz: agora desça você que fez a especialidade de cães e resolva. Eu fiz a especialidade de gatos. Virando a folha, na página 18, ele diz: domável ou indomável? Na África, o mabedo ou cão caçador caça em grandes equipes, enquanto o coiote da América do Norte ou o lobo-guará na América do Sul são solitários. As raposas são pequenas e furtivas, enquanto os lobos são predadores estrategistas. Você já tem a especialidade de cães ou mamíferos? Que tal cumprir o requisito 7.1b da classe de amigo? Combine com a sua unidade para fazer nos próximos dias. Embora o cão possa parecer um dócil melhor amigo, a natureza nos mostra que os cães podem ser ferozes e selvagens. Salvação. Deixamos a companhia de Deus e o pecado nos tornou selvagens. Todos nós precisamos ser salvos de uma natureza interior selvagem e agressiva. Precisamos ser resgatados e educados para voltarmos a ser dóceis. Se você se lembra bem, no nosso estudo passado, nós falamos um pouquinho sobre isso. Como o diabo, que é um ser mau e perigoso, implantou coisas ruins na criação que era perfeita de Deus. E por causa disso, por causa da desobediência dos nossos primeiros pais, todos nós que éramos dóceis, bons, amorosos, nos tornamos selvagens. É verdade. Nós não podemos mudar a nossa natureza por nossa própria força. Nós dependemos totalmente de Deus. Do mesmo jeito, do mesmo modo como existem os cães bons, também existem as pessoas boas. Do mesmo modo como existem esses cães selvagens que são perigosos, vivem nas florestas, caçam em grupo ou de forma solitária, individual, existem as pessoas más. Quem pode transformar uma pessoa má para uma pessoa boa ou uma pessoa selvagem para uma pessoa dócil, bondosa e amorosa é somente Deus. Por isso, devemos sempre buscar a salvação que Deus tem para nos dar, porque nenhum de nós quer ser selvagens. Nenhum de nós quer ser pessoas más. Não ganhamos nada com isso. Vamos continuar? Pergunta número 1. Como Deus planejou salvar o pecador da morte eterna? João capítulo 3, versículo 16. Este é um dos capítulos mais conhecidos de toda a Bíblia. João capítulo 3, versículo 16. E eu até te desafio, desbravador,
a decorar este capítulo, João capítulo 3, versículo 16. Será que você conseguiria? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. A primeira possível resposta diz: como Deus planejou salvar o pecador da morte eterna? Enviando o seu Filho para salvar os que creem? Exatamente isso, desbravador. Deus mandou o seu Filho. Deus deu o seu Filho para que morresse no nosso lugar. Eu não sei se você sabe, mas muitos destes animais selvagens, quando são capturados, quando já fizeram mal a outras pessoas, eles são sacrificados, eles são mortos, para que não façam mais mal. É o mesmo caso nosso. Nós que sem Deus éramos selvagens, deveríamos ser mortos, porque nós só poderíamos fazer o que era mal e ruim. Mas Deus, que era dócil, bondoso, amoroso e perfeito, deu a si mesmo para morrer no nosso lugar. E pela morte dele, de Cristo Jesus, que é Deus, pelo seu sacrifício, nós podemos ser transformados. Nós podemos deixar de ser pessoas ruins, condenadas à morte. Nós temos a possibilidade de sermos salvos eternamente. A outra parte diz: como Deus planeja salvar o pecador da morte eterna, enviando o seu Filho para destruir os pecadores e salvar os que fazem tudo certo? Não. Nós vimos no versículo 17 que Cristo não veio para isso. Cristo veio para salvar todos. Mas se uma pessoa não quiser ser salva, aí é outra história. Jesus veio para que todos tivéssemos a mesma possibilidade, sermos salvos por Ele. Jesus morreu por todos nós. Jesus derramou o seu sangue por todos nós. Enviando o seu Filho para ensinar as pessoas a se aperfeiçoarem? Também não. Nós não podemos nos aperfeiçoar por nós mesmos. Não importa o quão forte eu seja, não importa o quão inteligente eu seja, não importa o quanto de dinheiro eu tenha, eu não posso me tornar melhor por mim mesmo. Somente Deus pode mudar o coração do ser humano. Somente Deus tem esse poder. Então, a resposta correta é a primeira, enviando o seu Filho para salvar os que creem. Pergunta número 2. O que precisamos fazer para sermos perdoados? Conecte as respostas. A primeira, arrepender. Salmos, capítulo 51, versículo 3 e 4 fala sobre isso. Davi, o autor do Salmo 51, ele nos mostra a importância do arrependimento. Se eu quero ser salvo, eu preciso me arrepender primeiro das coisas ruins que eu fiz. O que seria o arrependimento? Seria aquela dor que nós sentimos por algo errado que fizemos e aquele desejo de não fazer mais. Um arrependimento verdadeiro é aquele que nos leva a não querer mais fazer aquilo. Então a primeira coisa é se arrepender. Se você estiver tendo dificuldades, peça a Deus ajuda, que Ele vai te ajudar. A B, confessar a Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz que aquele que confessa a Deus encontrará prosperidade, mas o que não confessa a Deus não vai prosperar. Desbravador, não basta apenas me arrepender, eu preciso confessar, eu preciso contar para Deus o que eu fiz. Deus vai me ouvir, Deus, ao me escutar, vai me conceder o perdão. Quando eu confesso a Deus o meu pecado, eu estou mostrando para Ele
que eu confio a minha salvação nele, que eu dependo dele, que o que eu mais quero é ter uma comunhão com ele, mesmo que para isso eu tenha que confessar os meus atos mais vergonhosos e ruins. A C. Crer que fomos justificados. Isto está em Romanos capítulo 4, versículos 5 a 8. O que significa crer que fomos justificados? Acreditar que a salvação de Deus nos alcançou. Sim, desbravador. Deus deseja perdoar a todos e dar a todos uma nova vida. Só que é muito importante que eu acredite no perdão de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Conta-se uma história que um missionário foi em um certo momento visitar um hospício. Hospício é um lugar em que ficam as pessoas consideradas loucas, que têm problemas na cabeça, mentais. Enquanto ele andava por aquele longo corredor e observava o estado triste das pessoas, o estado tão preocupante em que elas se encontravam, tão assustador, esse missionário ele ouviu do próprio diretor da instituição, do hospício, que se metade daquelas pessoas crescem que foram perdoadas, elas poderiam sair do hospício porque estariam curadas. Ou seja, um dos principais males, doenças, se dá por não acreditar no perdão, principalmente no perdão de Deus. Se eu me arrependo de verdade do meu pecado, se eu confesso o meu pecado e abandono ele, eu posso acreditar com toda a segurança deste mundo que Deus vai me perdoar. E pelo seu perdão e pela sua graça, eu vou ser salvo. Eu não vou ser mais uma criatura selvagem, sem solução. Eu serei salvo. Pergunta número 3. O que devo fazer para mostrar que me arrependo e creio em Jesus? Atos capítulo 2, versículo 38. Vamos abrir a nossa Bíblia, é o livro para frente de João. Atos capítulo 2, versículo 38. Ele diz assim: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, se eu quero demonstrar arrependimento verdadeiro e genuíno, eu também preciso passar pelo batismo. Quando eu me arrependo e confesso o meu pecado a Deus, eu estou mostrando a Deus o meu arrependimento. Quando eu me arrependo e opto pelo batismo, eu estou mostrando às outras pessoas que eu estou arrependido de tudo que vivi, que era contra a vontade de Deus, de todos os pecados que eu cometi. Eu também estou mostrando diante de todos os anjos, diante de todo o universo. É um arrependimento público, na qual todos podem ver, e ao mesmo tempo em que eu estou sendo batizado, eu estou testemunhando e tentando salvar outras pessoas. Perceba que a ordem do batismo foi dada por Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. Jesus também falou que é necessário o batismo quando ele teve uma conversa com Nicodemos. É necessário que seja batizado para que tenha vida eterna. É necessário nascer de novo. Então, depois que eu me arrependo, eu preciso passar pelo batismo. Pergunta número 4. Como passa a ser a minha vida depois do arrependimento e da decisão? 1 João capítulo 2, versículo de 1 a 6 nos diz que nós temos um grande advogado, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo nos ajuda a guardar a sua lei. Ele nos permite andar como ele andou. E desta forma nós nos tornamos a sua imagem e semelhança. Quando eu me arrependo, a minha vida se torna muito melhor. Eu me torno uma pessoa muito mais feliz. Eu sou libertado do pecado e de todo e qualquer mal, desbravador. Você não quer ser mais feliz? Quer? Então entregue a sua vida para Jesus. Você não quer ser uma pessoa mais alegre? Entregue a sua vida para Jesus. Você não quer ter paz e esperança? Não quer que sua família seja uma família melhor e mais unida? Mais feliz? Entregue a sua vida a Jesus.
Permita que ele entre na sua vida e você vai ver como tudo vai se tornar melhor. Eu um dia fiz isso e foi a melhor decisão que tomei em toda a minha vida. Eu era muito selvagem. Eu fazia coisas muito erradas. Por mais que a princípio, por mais que no momento me desse um certo prazer, me fizesse feliz, logo depois só existia tristeza e angústia. Eu passei a ser verdadeiramente feliz quando me arrependi, quando fui batizado, quando permiti que Jesus se tornasse o meu advogado, quando permiti que ele me ensinasse a andar como ele mesmo andou. Vamos continuar? Peça ao conselheiro ou ao capelão que ensine sua unidade sobre os 3 papéis de Jesus, como cordeiro, advogado e juiz no santuário celestial. Isso já é um pouquinho mais complexo, mas vamos lá. Jesus, no santuário ele era representado como o cordeiro que era morto, porque Jesus, como nós vimos, morreu no nosso lugar. Do mesmo modo como no santuário o cordeirinho era morto para o perdão dos pecados, Jesus foi morto para o perdão dos nossos pecados. E depois que Jesus morreu por nós, não é mais necessário matar nenhum cordeirinho, porque o sangue dele nos purifica. Como advogado, o sacerdote no santuário, ele era o advogado do povo. Ele comparecia perante Deus para buscar o perdão de Deus para com o povo. Ele ajudava o povo. Quando Jesus morreu, ao ressuscitar, ele foi para o santuário que existe no céu. Sim, existe um santuário no céu. Nós vemos isso no livro de Êxodo. Deus pede que Moisés construa um santuário igual ao modelo que ele tinha mostrado no monte. Deus mostrou o santuário no céu para Moisés e pediu que Moisés criasse um idêntico, óbvio que segundo as limitações humanas. Então, no santuário do céu, Jesus é o nosso advogado. 1 João capítulo 2, versículo de 1 a 6 nos diz isso. Jesus é o nosso advogado. Então, se nós pecarmos, se nós errarmos, porque nós somos falhos e pecadores, Jesus está aqui para nos defender. Desbravador, eu e você temos que lutar contra o pecado. Devemos fazer todo o possível para não pecar, porque nós somos salvos. Se nós somos salvos por Deus, nós somos salvos para obedecer, não para desobedecer. Quando o papai e a mamãe, quando o seu pai e a sua mãe, ele te perdoa de alguma coisa errada que você fez, ele não te perdoa para você fazer errado de novo. Ele não quer que você faça errado de novo. A mesma coisa acontece com Deus. Mas, se ainda assim errarmos, nós podemos nos arrepender, pedir ajuda ao nosso advogado celestial. E ele vai interceder junto ao Pai para que nos dê o perdão. E como juiz, Jesus, o nosso advogado, não é apenas advogado, ele também é um juiz. Ou seja, se entregarmos a nossa vida a ele, desbravador, nós seremos mais do que vitoriosos. Imagine você num tribunal. Imagine que o advogado e o juiz estejam do seu lado. Tem como você perder a causa? É claro que não. Você vai ser declarado inocente. Se Jesus estiver na nossa vida, se entregarmos a nossa vida a Ele, não tem como perdermos. Nós já somos mais do que vencedores. Louvado seja Jesus Cristo por isso. Continuando. Mostre como Cristo nos ama e salva o pecador. Depois, leia o caminho a Cristo e cumpra o requisito 1.5 da classe de companheiros. Então, classe de companheiros, fique atenta. Use alguns trechos para apresentar uma meditação promovida por sua unidade ao clube durante o próximo acampamento ou expedição do clube. O lobo tem o mesmo DNA que o cão, o que prova que o cão é um selvagem que se sujeitou ao seu senhor. Olha que interessante. Este que era um predador se torna agora um protetor e salvador. O mesmo pode acontecer
com você. Durante o século XVIII, os monges do mosteiro de São Bernardo criaram cães de grande porte para ajudar as pessoas perdidas nas neves nos Alpes. O resgate mais famoso é de uma criança quase congelada, achada numa caverna resgatada por Barry, um cão que salvou mais de 40 pessoas entre 1800 e 1814. Ele era um herói. O cão deitou sobre ela até aquecê-la, depois a carregou em suas costas até o mosteiro. Olha que inteligente era ele. O que nós temos que entender, desbravador, é que o cão, mesmo tendo o DNA do lobo, ou seja, podendo ser selvagem, ele escolheu se sujeitar ao seu senhor. E por causa disso ele se tornou um animal dócil, que todos nós amamos. Quem não ama um cão? Eles são leais, são protetores, são divertidos, são bonitos. Nós também. Nós temos DNAs de lobo. Sim, é verdade. Mas se nos sujeitarmos ao nosso Deus, nós também podemos nos transformar, sermos transformados por Ele. Sermos mais dóceis, mais bonitos, mais legais, mais divertidos e principalmente estarmos salvos. É uma decisão pessoal de cada pessoa. Eu não posso tomar ela por você. Mas a minha oração e meu maior desejo é que você tome a decisão certa ao lado de Deus. E olha que interessante. Quando nós nos colocamos ao lado de Deus, escolhemos o caminho de Deus, Ele vai nos usar para ajudar e salvar outras pessoas. Do mesmo jeito que esses cães que escolheram e se permitiram serem adestrados pelos seus senhores, esses cães que não foram para o lado selvagem, o lado mau, eles, usados pelos monges dos mosteiros, começaram a salvar vidas, se tornaram heróis. Deus pode transformar a nossa vida e Ele vai nos ajudar a salvar outras pessoas, pessoas que amamos, respeitamos e gostamos, para que um dia elas vivam para sempre junto conosco no céu. Quem está precisando de sua ajuda, vamos sair para salvar. Isso está na página 20. Devido aos tempos em que estamos vivendo, não podemos fazer isso sem tomar alguns cuidados. Mas você pode ajudar e salvar muitas pessoas de onde você estiver. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp para alguém que você sabe que está passando por um momento difícil, dizendo que você está orando por ela, que Jesus vai salvá-la e ajudá-la. Você pode fazer um vídeo, assim como eu estou fazendo. Ou você pode pegar algum alimento que tem na sua casa, se você estiver com condições, é claro, e levar para uma vizinha, um vizinho, um amigo que está com dificuldades. O que você precisa entender, desbravador, é que nós fomos salvos para salvar. Sim, ninguém foi salvo para se esquecer do outro. Se eu não estiver levando ninguém para o céu, é porque eu mesmo não estou indo para lá. Preciso tomar muito cuidado com isso. Que você possa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Ele tem grandes bênçãos reservadas para você. Ele vai transformar a sua vida em algo muito melhor e vai usar você para transformar a vida de outras pessoas também. Inclina sua fronte e vamos orar neste momento. Nosso querido e amado Deus, muito obrigado por derramar o seu sangue por nós. Muito obrigado por cuidar das nossas vidas. Pedimos que nos ajude, Senhor, a sermos transformados. Somos lobos, selvagens, perigosos, pessoas ruins por natureza. Mas o Senhor pode nos transformar. E eu acredito que o Senhor vai transformar todos aqueles que entregarem as vidas em tuas mãos. Abençoe a cada desbravador. Em nome de Jesus. Amém.